cool é usarmos os espaços para reflexão, expressarmos a arte do coração, de pessoas para pessoas, fazermos história e, de vez em quando, em contramão. Hoje será com certeza nesta edição especial Fucking Globo. Isto é cool. Isto é cultura! Neste Cultura Especial Fucking Globo, na sua 7ª edição, vamos andar pelos corredores, explorar os 16 quartos do hotel, as ideias e mentes brilhantes dos artistas, as emoções e reflexões que sangram as paredes e dar as mãos a uma arte livre, despretensiosa e sem institucionalização. Só entre e permita-se esta exploração até ao fim. O Fucking Globo, ano após ano, de forma consistente, tem crescido e marcado a sua presença incontornável como acontecimento vanguardista na nossa praça artística. A produção é rotativa e este ano, com várias novidades, a responsabilidade ficou a cargo do coletivo Vericrom. Vamos saber mais? O Vigão fez-nos o convite, e longe os outros fizeram-nos um convite e nós cozinhámos a cena de alguma forma, o que é que nós queríamos produzir para esse Fucking Globo. Na verdade era muito mais isso, a experiência dos 2 meses e depois a exposição seria apenas uma consequência. Então foi muito isso, foi muito um cozinhar entre nós, depois fizemos os convites aos 10 primeiros artistas. E depois fizemos os convites aos outros primeiros artistas. As pessoas, na verdade, sempre tiveram um contacto muito secundário com os artistas do Fucking Globo. Secundário não digo, mas era muito mais do tipo virem para o Fucking Globo, ver as obras e ficava sempre um misto de dúvidas e essa atmosfera toda do Globo. E quase nunca havia esse espaço para nós do Fucking Globo comunicarmos de forma mais calma sobre o nosso processo, sobre a nossa participação. E na verdade esse Fucking Globo foi muito isso, porque foi pensado de forma, nós pensámos as nossas obras artísticas, as nossas concepções artísticas, não através do objeto, mas através do conhecimento artístico, da pesquisa. E então era muito importante que nós comunicássemos não só entre nós, mas com o público que vem acompanhar essas 6 edições do Fucking Globo. O seu trabalho como artista visual e, sobretudo, como performer, tem-se focado nas limitações culturais do corpo da mulher, questionando a utilidade dos rituais de iniciação feminina. O quarto 111 esteve ocupado por Yola Balanga, com O Som das Mortas. A performance consistia em contornar o meu corpo na posição de um corpo morto, como se fosse uma pista que a perícia encontrou e encontrou o corpo morto e contornou para dar a entender que tinha um corpo morto. Mas também depois contorno com argila e o óleo de palma, que são 2 símbolos muito utilizados no ritual de Chicumbi. E também tem um sino que está na minha cintura, que é um símbolo muito utilizado no ritual Fico. Então contorno, ou seja, a intenção era mesmo de trazer esses 2 rituais e abordar a influência que eles têm na educação, na nossa educação cultural. Depois ficamos a nos perguntar assim, e agora depois, o que é que isso nos acrescenta como pessoas, como mulheres? É só mesmo para ir, fazemos o ritual, tem essa finalidade, depois para. Seria um ritual para nos engrandecer, nos dar força, mais motivação, mas muitas das vezes não é isso que acontece. Pude perceber que esses rituais estão completamente adulterados, né? Já o que eu lia, ou pelo menos das referências que eu tinha,
Era um ritual assim, bem pesado, 3 meses numa casa, a mulher fechada, todos os dias a pintarem com óleo de palma, mas que se chamam, com óleo de palma é o pó túcula, que é uma mistura de pós de árvores, de casca de árvore com argila. Então era um ritual bastante pesado. Mas quando fui para lá, passou a ser um ritual muito mais descontraído. Agora fazem 3 dias, a menina entra por norma na sexta-feira e sai domingo, fica no seu telefone durante o ritual todo, as conversas da tia, passando o ensinamento, os ditos dotes sexuais ou culinários ou medicinais praticamente já são inexistentes. Então eu comecei a refletir sobre a utilidade ainda desse ritual, porque se realmente boa parte da sua filosofia já se perdeu, por que continuamos a fazer isso? Foi daí então que, em vez de retratar os rituais ou dar a conhecer esses rituais, comecei a questionar esse ritual e passei a falar sobre isso. Então aí retrata mesmo a morte da própria mulher, a morte dos próprios sonhos, a morte da própria liberdade que ela sonhava ter ou que tinha. Então a morte da mulher, no geral. Um videoarte de nome Pelo Poder, que coloca a memória coletiva dos angolanos e a memória do artista em cena. Rui Magalhães no quarto 112. Vamos espreitar. A obra para este quarto, nesta edição para o Fucking Globe que eu estou a produzir, tem na verdade a ver com a obra passada, é uma continuação da obra passada. A obra passada foi uma instalação, foi uma espécie de escultura / videoarte. E este ano eu estou apenas a fazer videoarte. O que nós fizemos foi pegar na instalação do ano passado, que eram algumas grades de cerveja com garrafas à mão de um manequim. E esses foram elementos para construir uma escultura. Essa escultura foi a escultura que teve no quarto com as televisões o ano passado. O que nós fizemos foi pegar nas grades de cerveja, na mão do manequim e levar para a rua. E, em associação com o ambiente da rua, com toda a dinâmica da rua, usar um pouco essa escultura como um elemento que tu pões no espaço que é para interferir com o que se está a passar. Então, a ideia por trás era um pouco que essa escultura fazia tudo andar para trás. Há ferramentas que são usadas um pouco como um mass control. Então foi um pouco simbolizar, acho que fazer isso de forma um pouco figurativa, por um lado, e simbólica também. Eu acho que esse vídeo andar para trás é um pouco uma alusão ao fato da vida das pessoas estar... parece que nós estamos sempre a recuar naquilo que são as nossas aspirações, naquilo que são as nossas esperanças, né? Pelo menos para as pessoas no geral. Parece que há sempre um recuo dos nossos direitos, das nossas liberdades. E então acho que é um pouco pensar sobre isso. Acho que sim, acho que e é de loucos porque isso é uma coisa que se repete de gerações em gerações e nós só parecemos vir para repetir o mesmo ciclo. Então acho que como artista é um pouco isso que nós fazemos, é interferir com questões que nós damos como garantidas, né? E se calhar questionar essas questões e ver o que é que nos podem revelar. Uma instalação e performance que logo à entrada diz proibido. É só entrarmos no quarto 113 que vamos perceber melhor as reflexões de Tó Simões. Por que é proibido entrar e como é que se entra? É proibido entrar. É proibido porque é uma coisa muito comum. É muito comum irmos a instituições, né? E temos sempre avisos de proibição. Entraves. Então, alguns entraves. Não sei se são entraves, mas acho que são regras, né? E cada instituição que a gente procura tem regras próprias, né? É como se fosse um universo próprio que se rege pelas suas leis. E então isso chamou-me a atenção, saltou-me a vista, daí fazer essa peça inspirada nessas regras. E quais são as regras? Olha, depende. Na verdade, as que me chamam a atenção, acho que são assim um bocado
contextualizadas, é assim que se diz, porque são regras que conflituam com a realidade, com o dia a dia, Com a praticidade. Exatamente, com a própria sociedade em si. E então eu achei que dava para brincar com isso e trouxe esse tema aqui para essa edição. A ideia depois do caixão é, tipo, olhar para o passado, emendar o que não está correto, porque muitas dessas regras acredito que vêm de leis extremamente ultrapassadas, leis coloniais, né? de uma sociedade colonial que tinha regras próprias para dominar a população indígena. Agora, nós somos uma sociedade livre e independente desde 75 e estamos no século XXI. Então, se eu estou no século XXI e ainda me deparo com regras que me impedem de ter o cabelo crespo do jeito que eu quero ter... Estamos num funeral. Estamos exatamente num funeral. Funeral do quê? Das doutrinas erradas, dos dogmas, porque precisamos de construir uma sociedade que possibilite ou que dê oportunidade às novas gerações olharem para o futuro da forma correta, não com proibições de entrar no sítio X ou no sítio tal, com, sei lá, com fato olímpico, por exemplo. É por aí. Ordinary Human Being, uma instalação de Toy Boy que reflete sobre o ser humano, que sem instrução passa a ser objeto dos sistemas políticos, entre outras considerações. É o quarto 115. Com o Ordinary Human Being, eu procuro que as pessoas pensem no que é realmente ser um ser humano comum. Será que ainda temos uma sociedade com seres humanos comuns e não comuns? E quem são exatamente os comuns? Porque hoje tens alguém que trabalha num aparelho de Estado, por exemplo, e tem uma remuneração muito baixa. Daí tu começares a pensar muito também nas classes. Quais são as classes que nós temos? Temos os pobres, os ricos, os médios, os intermédios. Que sociedade é esta? Quem é o ser humano comum exatamente nisto tudo? Para mim, nesta peça, as coroas pertencem realmente aos príncipes e os príncipes são os seres humanos comuns. Há algo por trás que estava a chamar a atenção. É a representação de uma prisão? É sim. É sim, eu acredito e sempre acreditei que essas pessoas, por não terem tido acesso à educação, e esta também é a representação de uma prisão, por não terem acesso à educação, por não terem acesso à orientação, elas não sabem como se virar numa sociedade. No meu caso, que vivo cá em Luanda, por exemplo, que frequento circuitos urbanos muito mais densos, nota-se muito mais estas pessoas, esta prisão, esta grelha na vida das pessoas. Elas andam de um lado para o outro, mas sem saberem exatamente para onde é que vão e o que é que vão, para onde é que se vão direcionar para poderem alcançar os seus sonhos, para poderem alcançar o seu espaço na sociedade. Portanto, é uma cadeia quase que super artificial, não é? Mas que existe. Um mito urbano que surgiu nas escolas públicas do ensino primário e secundário nos anos 90 e aterrorizou as crianças daquela geração. Foi a inspiração de Indira Mateta com a instalação Caixão Vazio no quarto 116. Surgiu tudo muito de repente, numa conversa informal com os amigos. Alguém trouxe o tema do Caixão Vazio à tona, inclusive ficámos a ouvir umas músicas e alguém pediu para tocar a música do conjunto Momoenha Kibidi, que está relacionado ao Caixão Vazio. A música é como se eles estivessem a narrar um dia de pânico de caixão vazio numa escola, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça durante um tempo e depois associei ao facto de eu pessoalmente estar a passar por momentos que eu posso dizer de superação de medos. E para mim, eu
inspirada pelo Caixão Vazio, né, eu vi que é muito sobre isso, sobre medo do desconhecido, sobre incertezas, ouvi dizer, a pessoa foge de coisas que ainda não chegaram, que podem nem acontecer. E trouxe essas memórias, mas para o meu momento presente, né, agora como adulta, que continuava até há pouco tempo com muitos receios e muitos medos, mas eu sinto-me como que a ultrapassar. E então aqui com o Caixão Vazio eu trago não só as memórias, mas também essa reflexão sobre os medos que nos impedem muitas vezes de avançar em muitas coisas, e é como que a morte desse medo também, né? Eu trago imagens dessas memórias que eu falei inicialmente, do momento de pânico de Caixão Vazio nas escolas. Não sei se os espectadores se lembram, mas era uma coisa de está todo mundo em aulas, de repente alguém grita Caixão Vazio e ele sair da sala a correr e deixar tudo e fugir, eu salvo-se quem puder. E eu trago um pouco disso no vídeo e também nas fotografias. Então, uma encenação? Sim, mas eu fiz de forma um bocadinho diferente. Não é uma encenação só. Eu decidi trazer um bocadinho de poesia com as imagens, então pedi a uns bailarinos de dança contemporânea para fazer essa interpretação. E vamos para o nosso primeiro intervalo com uma reflexão essência.